Então, a gente está estudando, né, sobre o serviço religioso nos ambientes de internação coletivas. Nesses ambientes, a gente há uma autorização constitucional que eles podem receber assistência religiosa, né? Seja em hospitais, em abrigos, presídios, em outros lugares que tenham internação. E para começar, esse é o terceiro estudo. O primeiro, eu fiz uma breve introdução a respeito do tema. O segundo, o pastor André falou um pouquinho sobre uma teologia chamada teologia do sofrimento, que fala um pouco sobre como agir, o que a Bíblia fala sobre o sofrimento do cristão. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o ministério de misericórdia ou teologia da misericórdia. Tá? E como eu falei para os irmãos, os estudos são baseados naquelas obras literárias que eu trouxe aqui, e aí eu vou dar continuidade neles hoje, tá bom? Como eu fiz no primeiro dia, para a gente começar a discutir sobre esse tema, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 10, capítulo 25, que fala sobre a parábola do bom samaritano. Lucas 10, 25. Não vou ler a parábola toda que eu li naquele dia, mas vou fazer algumas considerações a respeito do tema, tá? Então, ele começa dizendo assim, o texto é sobre a parábola do bom samaritano, mas ele começa assim no 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus respondeu: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Né? Então, até aí. Então, o mestre da lei chega até Jesus, e quando ele chega até Jesus, ele fala o que é preciso, né, para ter a vida eterna, e ele chega à conclusão que é amar a Deus e amar ao próximo. E aí Jesus falou: então vai lá e faça isso, ame a Deus e ame o seu próximo. Aí ele fez essa pergunta: mas quem é o meu próximo? Aí no versículo 29, né? Quem é o meu próximo? E sobre esta pergunta de quem é o meu próximo, foi que é desenvolvido a parábola do bom samaritano. Que a parábola do bom samaritano fala de uma pessoa que estava caída no chão, e essa pessoa que estava caída no chão, passou um sacerdote, passou um levita, e nada fizeram. Não ajudaram aquele homem que estava ali caído. E passou um samaritano de bom coração, e este samaritano ajudou, carregou, acolheu, levou para um lugar, pagou a conta, disse que se tivesse mais coisa para fazer, que colocasse na conta dele, que ele faria. E Jesus termina a parábola perguntando: quem foi o próximo? Aí ele disse: aquele que estendeu a mão e que ajudou. Aí ele falou: vai e faz o mesmo. Então, quando ele ensinou sobre o próximo, ele falou que era a união daquele que precisa de ajuda e aquele que vai ajudar. E então a proximidade entre o que precisa e aquele que ajuda, sem dúvida nenhuma, é o que aproxima e que faz o próximo. Mas, diante desse cenário, nós estamos no Brasil, por exemplo, numa pesquisa divulgada no final do ano de 2023, revela que o número de encarcerados no Brasil, por exemplo, é cerca de 900 mil. Número de encarcerados. 832.900
832.295 o número de encarcerados. Esse número já é muito superior ao número de vagas. Mas além disto, além de sermos quase 900 mil encarcerados, existe um déficit de quase 200 mil vagas no sistema prisional. Então nós somos quase 900 mil encarcerados, precisamos de mais 200 mil vagas para esses encarcerados e não temos vaga nem para o que já temos. Na mesma pesquisa, no final do ano também, revela que do total de brasileiros, pelo menos 150 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, o SUS. 150 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do SUS, o que leva a superlotação, mais da metade da população, o que leva do Brasil, o que leva a superlotação também dos postos de saúde, URAP, prontos atendimento e tudo isso daí. Abrigos, nós temos deficiências também em todo o Brasil. Aqui no Acre mesmo, para idosos, nós temos um único abrigo para idosos, que nem é da rede pública, mas é sempre lotado também, difícil conseguir vaga. Os abrigos infantis, com mais dificuldade ainda, porque não tem nenhum diretamente do poder público, né? O educandário não é do poder público, ele é mantido pelo poder público e por outros entes, né? Mas também vive momentos de superlotação o tempo todo. No estado do Acre mesmo, aqui, trazendo para a gente de maneira regional, nós tínhamos somente um centro de recuperação para tratamento de comunidade terapêutica para tratamento de dependentes químicos feminino, somente um. E ele tinha fechado, não sei se reabriu, eu não confirmei essa informação, mas o número é muito alto de mulheres dependentes químicas que precisam do centro, das comunidades terapêuticas, também para que consigam sair do vício, né? De homens também, eu conheço muitos deles aqui e funcionam de maneira precária, né? Alguns, eles são um depósito de gente, não é um lugar, uma comunidade terapêutica para tratar, para cuidar, é um depósito. Você não presta para a sociedade, eu te deposito aqui, né? Assim como os presídios e outros, existe um volume muito grande de ambientes que necessitam da assistência religiosa e da ação. Aqui estamos numa região que serve de passagem de muitos imigrantes também. Então recebemos os refugiados, que não têm o Acre como um fim, mas como uma passagem. Mas vêm para cá e aí os abrigos aumentam e os locais com eles, e os moradores de rua, e os pedintes no sinal, né? Aqui especificamente venezuelanos, haitianos, né? Que acabam passando por aqui e aumentando esse volume também. E estou dizendo isso por quê? Porque de maneira natural, a palavra misericórdia, que é o tema aqui do Ministério da Misericórdia, Teologia da Misericórdia, significa sentimento de dor ou solidariedade em relação a alguém. A palavra misericórdia é isso. O sentimento, isso no sentido natural da palavra na língua portuguesa. Um sentimento de dor e solidariedade em relação a alguém que sofre. Isso é a misericórdia. Um ato de manifestar um sentimento de ajudar alguém ou de cuidar de alguém. Isso vocês vão encontrar no dicionário. Mas, biblicamente, essa palavra ela ganha proporções um pouco maior sobre misericórdia.
E eu já trago aqui que existe uma diferença sutil e pouco percebida entre nós sobre misericórdia e graça. Talvez poucos de nós já paramos para tentar diferenciar o que é graça e o que é misericórdia, né? E ela tem a aplicação dela é quase a mesma, mas teologicamente a gente faz uma diferença entre elas. A misericórdia é tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela merece. A misericórdia é tratar alguém com mais compaixão, com mais carinho do que o que ela merece. A misericórdia eu merecia algo ruim e recebo algo bom. Isso é misericórdia. Eu merecia algo ruim, mas eu recebi algo bom. E graça, que é o favor imerecido, né? A graça é um pouco diferente. A graça, eu recebo um presente que eu não merecia. Não necessariamente eu fiz algo bom ou ruim. Não é que eu merecia ser condenado e fui presenteado, mas que independente do que eu fiz, de bom ou de ruim, eu recebi um presente valioso. Tentando descrever melhor, misericórdia é quando Deus não nos dá o mal que merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá o mal que merecemos. E graça é quando Deus nos concede o bem que não merecemos. Então, misericórdia, eu merecia o mal, mas eu não recebo o mal que eu mereço, eu recebo o bem. E graça é quando eu recebo o bem. E esse bem que eu recebo de Deus é independente de como eu fiz ou de como eu deixei de fazer. Em Hebreus, para me trazer bem a distinção das duas palavras, Hebreus 4,14, Hebreus 4,14, ele usa as duas palavras aqui, o autor de Hebreus, Ele diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, para que eu receba misericórdia, o que é isso? Eu merecia o mal, mas ele não me dá o mal que eu merecia. Isso é misericórdia. Então, por exemplo, a alma que pecar, essa morrerá. Quando eu peco e não morro, o que aconteceu? Misericórdia. Ele teve misericórdia de mim, porque a alma que pecar, essa morrerá. É isso. Aí ele diz, a fim de que recebam a misericórdia. Então, em Cristo, nós recebemos a misericórdia. O que eu merecia receber, o mal que eu merecia receber, ele não me dá. Ele não me condena com o mal que eu merecia. E aí ele diz, e encontrarmos graça. Eu merecia o mal e ele não executou o mal em mim. E eu que não merecia o bem, eu que não merecia o seu presente, o seu favor, sem eu ter feito nada, nem de bem nem de mal, ele executa em mim a sua graça. É quando ele fala, e Deus achou graça aos olhos de Noé. Ele não fez nem bem nem mal, foi graça que foi executada em cima do Noé. Então os conceitos são muito próximos, mas um fala de ser poupado do mal que eu merecia, e outro fala de um presente que eu recebo sem ter merecido. É isso, tá? A misericórdia e a graça nós encontramos em Cristo, né? É através de Cristo que
nós encontramos tudo isso e que vemos tudo isso. E por que eu estou te falando isso sobre a diferença de graça e de misericórdia? Porque nós criticamos o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano. Nós criticamos eles. Nós falamos mal do sacerdote e do levita. Nós falamos que eles fizeram errado, que não era desse jeito. Como é que eles fazem isso? Mas será se nós não estamos reproduzindo o mesmo procedimento que o sacerdote e o levita tiveram? Será se nós não estamos, da mesma forma, agindo sem misericórdia das pessoas que precisam? Por exemplo, visita aos encarcerados. Quantas vezes, diante desse cenário complicado que eu apresentei para os irmãos, quantas vezes nós fomos até os encarcerados pregar o evangelho para eles? Quantas vezes nós fomos aos abrigos fazer o mesmo? Semana passada, eu acho, não lembro o dia, no grupo dos pastores, eu vi uma foto da igreja presbiteriana, eles fazendo um culto lá no parque de exposição, onde os abrigados da cheia do Rio estão, né? E aí no final fizeram uma rodada de cachorro-quente lá também, e comeram, e tinha muitas crianças, e foi uma festa, pelas fotos eu acompanhei, né? De fato, esse é o trabalho da igreja. De fato, lembra quando Jesus disse, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, fui preso e não foste me visitar. Então, quando a igreja não está fazendo isso, de fato ela não está cumprindo a sua missão. Mas muitas vezes nós não vamos e não fazemos e temos uma série de desculpas para isso, né? Eu não ando naquele lugar. Aquele lugar, a entrada é ruim. Aquele pessoal está lá porque fez coisa errada mesmo. Então eles merecem estar ali. Será se não foram essas as mesmas desculpas do sacerdote e do levita para não ter ajudado aquele rapaz que estava caído? Ou às vezes ainda as desculpas espiritualizadas, né? Eu não vou ajudar, porque é melhor para ele eu não ajudar. Deus está tratando, né? O cara é avarento, ama o dinheiro dele, o tempo dele, tudo é só para ele. E aí, para não ajudar, ele diz assim, não, Deus está tratando, ninguém tem que fazer nada não, né? Ou diferente ainda, aqueles que conseguiram vencer a avareza ao dinheiro, ao amor a mamon, quando muito, querem mandar um dinheiro, mas pegar o cara no chão, carregar nas costas, passar azeite nas feridas, cuidar, levar na hospedaria, voltar. Não tenho tempo para isso não. Eu vou fazer outra coisa, eu vou para outro lugar, tem outra coisa. E isso eu já estou falando numa evolução, tá? Aqueles assim que já venceram o mamon e querem dar uma miséria para aliviar a consciência, mas se envolver de fato e de verdade jamais. Não entra jamais nisso. E será se não estamos cometendo o mesmo erro do sacerdote e do levita da parábola do bom samaritano? Será se não estamos vivendo da mesma forma? E isso ampliando ainda, né? Será se estamos preparados de fato a amar aqueles que estão doentes, aqueles que estão à margem da sociedade, seja de uma forma ou de outra? Eu fico pensando como nós constituímos padrões, né? E constituindo padrões, quando chega alguém que é diferente do meu jeito, como é que a gente iria tratar?
Se eu estou aqui num domingo à noite, de repente chega no culto um travesti para assistir o culto, eu tenho certeza que ele se sentiria mal, que as pessoas ficavam olhando, atravessado, olhando de um lado para o outro, quando na verdade nós deveríamos amar, estar junto e tratar todo mundo de maneira igual, de maneira igualitária, de sermos todos juntos como filho de Deus, sem querer um se sentir melhor, pior, igual a outro. Não. Eu percebo então, irmãos, que não compreendemos quem é o próximo, não agimos então com misericórdia, queremos a misericórdia de Deus, queremos a graça de Deus, mas não agimos com a misericórdia, não agimos com a graça, não estamos abertos para que outros recebam isso, e estamos reproduzindo o procedimento do sacerdote e do levita. É o que temos feito muito, reproduzido isso de diversas formas. Jesus disse: faça o mesmo que aquele samaritano fez, ajudando o caído, o perdido. Ele disse: vá você e faça o mesmo. E nós não temos feito o mesmo de não cuidar e de não fazer. O reino de Deus, ele envolve pregação do evangelho. O reino de Deus envolve o ensino da palavra. Mas o reino de Deus não é só isso. O reino de Deus é uma mudança de roda, é uma mudança de engrenagem. O reino de Deus é uma mudança de sentido, é uma mudança de pensamento. Precisamos urgentemente implantar o ministério da misericórdia. E eu vejo isso em toda a Bíblia. Vou apontar aqui 2 textos como base principal, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, para mostrar para os irmãos como Deus sempre esteve preocupado com aqueles que precisam da misericórdia. Primeiro texto, Levíticos. Se você puder, abrir aí, Levíticos, capítulo 23. Levíticos, capítulo 23. Eu vou ler aqui para os irmãos o versículo 22. Olha que preocupação linda, irmãos. Levíticos 23, 22. Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do campo, nem colham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha aí, irmãos. Viram a profundidade? Ele diz: olha, quando vocês forem fazer a colheita de vocês não vão na extremidade da cerca, e se caiu alguma no chão, deixa para quem? Ele diz aqui, deixa para os pobres e para os estrangeiros. Olha só, ele estava dizendo aqui, você não tem que usar o teu dinheiro até a última gota. Irmãos, por mal administração nossa, nós usamos o nosso dinheiro até a última gota. Usamos até a última gota. Tem mês que o cara não pode nem adoecer, que ele fala que a doença vem a mês que vem, meu irmão, porque não dá. Usamos o dinheiro, e não tem esse negócio de porque eu ganho pouco. Não é isso. É má administração mesmo. A pessoa pega, ela gasta até a última gota. Daqui a pouco eu vou até falar sobre isso também. O tesouro dela está em outro lugar, mas usamos o dinheiro até a última gota. Aí ele diz aqui, olha, aqui o sistema não era agrícola, né? Sistema de troca e tal. Então ele diz, olha, a tua espiga vai colhendo, mas deixa as que estão no canto da cerca. E deixa-as cair no chão, para que o pobre e o estrangeiro venha e possa comer, e possa se aproveitar. E olha, não sei se você lembra, mas a história de Ruth, aconteceu algo muito legal sobre isso daqui. O texto diz que quando ela se muda, eles eram muito pobres. Ela e a sogra dela, porque ela não abandonou, e ela falou assim, minha sogra, eu vou atrás de espiga de milho. E ela sai atrás de espiga de milho. E ela vai colher exatamente, porque ela sabia do mandamento bíblico, que nos cantinhos alguém ia deixar milho para que ela comesse, ou se alguém caísse, aí ia deixar para que ela comesse, e ela foi. Quando Boaz viu isso, ele perguntou quem era, explicaram quem era e tal. Aí ele falou,
deixe cair um pouco mais de espiga para ela pegar mais, porque ela precisa, né? E aí o criado lá deixava cair um pouco mais de espiga para ela pegar. Mas olha a preocupação em Levíticos, no Antigo Testamento, com aqueles que têm menos. Olha a preocupação. E às vezes nós queremos fechar os olhos. Está passando por isso porque fez errado. Ah, isso aí é porque está em pecado. Ah, não sei o quê. E quando muito, queremos puxar um dinheirinho que nos sobra para ajudar, mas que esse problema seja de outro. Esse problema não é meu, não. Outro cuida. Novo Testamento. Olha que texto maravilhoso também. 1 João 3,17. Diz assim o texto. Ora, se alguém possui recurso deste mundo, e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha aí, olha o questionamento que o João fez. O João estava exatamente isso. Gente, estou achando um negócio estranho aqui. Como que alguém tem, e é legal, né? Aqui na minha versão diz assim, recurso desse mundo, né? Não é nem nada espiritual não aqui, não é que o cara tem dom. Ele está falando aqui, se fosse para o americano ele falava dólar americano, se fosse para o brasileiro ele falava real, né? Se fosse para o investidor ele falava ações. Ele falou, se alguém tem recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode? Como o amor de Deus pode permanecer numa pessoa que ela fecha o coração para quem tem necessidade? E, mais uma vez, lembrando aqui. Mas é porque eu estou sem recurso. Está sem recurso porque está colhendo todas as tuas espigas. Não está fazendo o que Deus quer. Não está seguindo a orientação de Deus para o trabalho. Não está tendo misericórdia como Deus quer que nós tenhamos. Então nós precisamos, irmãos, ter em nosso coração um olhar misericordioso. E agora eu volto à definição bíblica que eu falei. A definição bíblica é eu não fazer o mal, ou eu não pagar o mal que a pessoa merece. Antes, fazer o bem a ela. Isso é a misericórdia. Se eu for estudar profundamente, e se eu for analisar para dar só para quem merece alguma coisa, né, você não está no padrão bíblico. Não está no padrão bíblico. O padrão bíblico é ter misericórdia mesmo de quem de fato errou, de fato caminhou errado, mas eu não vou pagar o mal com o mal. Antes eu vou fazer o bem a quem fez mal e a quem merece o mal. Muitos cristãos, por exemplo, não conseguem aplicar. Existe um método de resolução de conflitos chamado justiça restaurativa. A justiça restaurativa é um método que une ofensor e ofendido na proposição de resolverem um conflito que aconteceu. Então, a justiça restaurativa tem como foco principal a presença do ofensor e do ofendido para que o conflito seja resolvido. Por quê? Porque o direito percebeu que eles são preparados para o conflito, o bater sempre. Quando bate e alguém decide, alguém sempre vai sair com raiva. Porque eu queria de um jeito, a irmã Raimunda quer de outro, não chegamos a uma conclusão, o juiz Maicon chega, decide, certo, é a dona Raimunda e pronto, eu vou ficar chateado. Na justiça restaurativa, além de restaurar os vínculos, as questões sociais, a gente tenta que haja uma conciliação entre nós, para que seja possível eu e ela sairmos contentes com a decisão. Daí tem sido implementado, por exemplo, no estado do Acre, os círculos de paz. E a Secretaria de Educação
Nós temos feito capacitação para a Secretaria de Educação, vai ter uma grande agora, que é para implementar círculos de pais dentro da escola. Por exemplo, teve uma situação de bullying que causou algum trauma, traz o ofensor e o agredido, nós vamos conversar e vamos tentar construir um círculo de paz. É uma nova visão para que a gente possa propagar a paz. É nesse sentido mesmo. Mas imagine aí, você ofendido, por exemplo, virou no Brasil inteiro, quando o doutor Drauzio Varela, né? Deu um abraço num travesti no Fantástico, que parece que ele tinha matado, ou tinha sido latrocínio, alguma coisa assim, né? Foi o inverso lá, né? Na reportagem, a comoção do cuidado com o encarcerado, né? O outro lado foi falando, mas como que uma pessoa que fez isso, aí estão tratando ele como vítima, é um processo de vitimização do agressor, não sei o quê. Por quê? Porque esse caminho, e o caminho sem Deus, ou sem as religiões, é um caminho sem perdão. É um caminho que você pode ser condenado a 30 anos de cadeia, cumprir os 30 anos de cadeia, mas você não é perdoado. Você não é perdoado. Todos os casos são assim. O treinador de futebol, o Cuca, se envolveu também há muitos anos atrás, na década de 80, numa acusação de estupro, né? Acho que era de vulnerável, foi coletivo. E só pelo nome dele ter sido citado, ele foi contratado pelo Corinthians e a torcida não aceitou, teve uma manifestação grande a respeito disso. E mês passado, talvez, eu não sei se foi absolvido ou se foi acabou. Mas eu não sei se faltou provas. Resumindo, ele ficou limpo da situação, né? Isso aconteceu, me parece que em 1984, né? Muito tempo atrás. Mas a sociedade, ela não consegue ver assim. A menina também, a Suzane Nardoni, também saiu, agora ela mudou até de nome, está em sigilo. O nascimento do filho dela foi complicado e tal. Mas isso é um lado. Imagine agora o outro lado, o seu. Essa pessoa foi o que matou o seu filho. E como você ia estar pensando nisso também. Vejam os dois lados, como é difícil, né? O lado dele de recuperação, o lado da família que sofreu o problema, e nós, como nós vamos fazer tudo isso? Como nós vamos nos comportar? E biblicamente, entendendo o mistério da misericórdia, a teologia da misericórdia, todos, mesmo aqueles que fizeram um ato que merece grave punição, mesmo essa pessoa, ela merece o bem, merece outra chance. É claro, isso não tira a responsabilidade de pagar através da restrição de liberdade, de direitos, do encarceramento, do que precisa ser feito, né? Algumas consequências não limpam, né? Mas o perdão, a nova chance, biblicamente, todos merecem, e nós precisamos nos envolver. E nos envolver não só financeiramente, mas com o tempo, carregando, vivendo uma vida como se deve viver, próximo do outro. Próximo do outro. Eu trago esses casos para você ver como não é tão simples. Como não é tão simples essa prestação de assistência religiosa. Que se tem um lado amando, tem um condenando.
Se tem um lado querendo misericórdia, tem outro querendo juízo. Como algumas pessoas são presas, são linchadas dentro da cadeia antes de chegar no presídio. Ou aqueles que praticam algum tipo de violência sexual, que sofrem a mesma coisa quando são presos, né? Dentro do presídio também. E isso é um ciclo que ele continua e vai terminar onde? O próximo que ele vai receber, ele vai querer fazer o mesmo. Eu sei que o que eu estou falando para você aqui, eu peço a Deus que eu nunca passe por algo parecido, porque eu não sei se eu conseguiria agir com a misericórdia que eu estou dizendo para vocês que deve ser agir. Mas é isso que a Bíblia manda. É isso que a Bíblia manda. E se eu falhar, eu não consegui fazer. Mas que é isso que diz as Escrituras, como as Escrituras dizem que deve ser feito, é essa postura como cristão que nós devemos ter. É nesse caminho que nós temos que andar. E aí, daí é preciso desenvolver o amor por todos. Porque quando você vai lá na rua, que você vê uma mulher, às vezes toda jogada, às vezes muito magra, né, suja, andando assim de uma maneira que parece um bicho, aquela pessoa lá é uma avó, é uma mãe, é uma irmã, é uma esposa. Aquilo lá, como no poema do Manuel Bandeira, né? Que ele viu alguém mexendo lá no lixo, e não era bicho, né? Era um homem que estava mexendo. Então, quando nós nos deparamos com essas pessoas, são pessoas completamente assim, desumanizadas. Nós nos deparamos com pessoas completamente desumanizadas. Durante a entrega de sopa, por exemplo, no mercado, nos lugares, eu sei que existe uma consciência social que diz assim, não dê porque você vai estar alimentando um ciclo, não faça isso porque você está sustentando um vício. Existe uma consciência social que quer trazer esses elementos, mas biblicamente o que eu tenho é o olhar de misericórdia. Biblicamente o que eu tenho, a visão que eu tenho é que eu preciso acolher, que eu preciso abrigar, que eu preciso amar, que eu preciso estar perto. Essa semana estou assistindo uma série lá que era coisa médica, né? E aí a pessoa chegou e a ferida estava cheia de bichos, né, na ferida. A médica colocou uma luva lá e começou a tirar, né? Que era para tratar a ferida porque precisava fazer isso daí. A visão bíblica nossa é mais ou menos essa, de amar mesmo aqueles que ofenderam, que foram ofendidos, que fizeram alguma coisa. A pessoa às vezes vai querer dizer assim, né? Ah não, mas você tá preso aqui, mas não é porque estava roubando, porque estava fazendo isso. Mas vão ter alguns no hospital e presos porque estavam roubando, porque estavam fazendo coisas erradas, e eles também precisam da misericórdia de Deus. Também precisam. E nesse sentido, nós precisamos então parar de reproduzir a má ação dos sacerdotes e levitas, parar de produzir isso. E eu digo isso porque eles já sabiam o que tinham que fazer. Aí eu gosto de uma propaganda, esse ano não teve, mas é da dengue. Todo ano eles falavam assim, não deixar pneus, um vaso de planta, não sei o quê, a tampa da caixa d'água. Aí ele concluía assim, o que fazer você já sabe, agora faça, né? Isso aqui nós sabemos, irmãos, sobre o que fazer. O sacerdote e o levita sabiam o que fazer. Eles não poderiam era fechar os olhos, como nós fechamos diante disso daqui. E aí não nos envolvemos nem com o amor de ter misericórdia daqueles que precisam, primeiro erro,
Segundo erro, financeiramente não nos envolvemos. E aí eu chamo a atenção para um texto, Atos 2,45 aqui, ó. Esse texto me chama muita atenção, porque esse texto deve mudar a forma que nós compartilhamos o que temos. Atos 2,45 diz: vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Como é que nós ofertamos hoje? O que nos sobra. Nós hoje ofertamos do que nos sobra. E como é que eles ofertavam? Pelo que as pessoas precisavam. Hoje eu não vim aqui para ofertar R$10. Hoje eu vim aqui para ver que estão precisando de quanto. É essa a ideia aqui. Ele falou, olha, eles vendiam e distribuíam entre todos à medida que alguém tinha... Se alguém tinha necessidade, não era a medida que me sobrava. Não era a medida do que eu decidi que seria, não. À medida que alguém tinha necessidade, eles iam distribuindo e fazendo o que deveria ser. Então, eu preciso, primeiro, parar de reproduzir a atitude do sacerdote e do levita. Ponto final nisso, irmãos. Precisamos dar hoje, nem amanhã e nem depois. Um ponto final na atitude do sacerdote e do levita, que nós temos reproduzido ao longo do ano. Segundo, precisamos receber esse amor, essa misericórdia, e saber que todos merecem essa misericórdia, todos. Independente se eles são certos, errados, se eles fizeram por onde mereciam ou não, todos merecem, como nós merecemos, a misericórdia de Deus, e elas são a causa de não sermos consumidos. Né? E as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Então eu preciso desse amor e dessa misericórdia. 3, eu preciso compartilhar o que eu tenho. Eu preciso, biblicamente, irmãos, eu não vejo outra saída, eu não vejo, irmãos. Você não pode colher todas as tuas espigas. Não pode. Não pode. Você não pode juntar todas as tuas espigas para você. Não pode. Você não pode fechar o coração ao necessitado. Não, biblicamente eu não vejo caminho para isso. 4, ainda dentro de eu não fechar para essas necessidades, você precisa aprender a administrar melhor o que você tem. Precisa. Por quê? Porque o que nós temos e o que nós somos está muito firmado aqui no que a Bíblia nos mostra. Primeiro, Filipenses 4:11. Olha só. Filipenses 4:11. Olha aqui o que diz. Digo isso não porque seja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós precisamos aprender a viver contente, irmãos. Tem muita gente que é todo o tempo descontente. Todo o tempo querendo ser o que não é, ter o que não possui, fazer o que não pode. Todo o tempo descontente. Todo o tempo. Não há limite. Ele está todo o tempo descontente. Quem vive descontente é porque não sabe o que Deus tem para você. A teologia do contentamento é uma base errada, marxista, para dizer que a igreja e a religião, ela tenta anestesiar o povo para que seja mantido o status quo da sociedade. Como isso? Pela teoria marxista, a religião, ela quer manter as coisas como estão, então fique contente com o seu patrão, fique contente com não sei o quê, fique contente em ser escravo, fique contente com isso,
e não quebrar esse ciclo, né? Eles vão falar sobre isso. Na verdade, o que ele está dizendo aqui não é que eu vou manter o status quo da sociedade. Muito pelo contrário. Lá no final ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dando um conselho a viver contente em Deus, porque quem me fortalece é Deus, quem me enche de força é Deus, quem me faz passar por tudo é Deus. Então não se preocupe com nada, né? Como as coisas estão hoje e como elas estarão amanhã, pode ser completamente diferente, né? Os olhos do apóstolo Paulo aqui não era a manutenção da sociedade, muito pelo contrário, mas era construir uma sociedade saudável, uma sociedade de pessoas que sabe, que pode confiar em Deus, que pode depender de Deus, que pode estar com a sua vida em Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 9, sobre o espinho na carne, Deus diz o que para ele? A minha graça te basta. Minha graça te basta. Você pede isso, pede aquilo, mas a minha graça te basta. A minha graça, ela é tudo o que você precisa. Ele está falando sobre o quê? Sobre contentamento também. E em Hebreus 13, 5, ele diz assim, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentes com as coisas que você tem, porque Deus disse, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais o abandonarei. Olha aí, irmãos. E por que nós colhemos o último espiga de milho do milharal? Porque muitas vezes temos uma vida cheia de avareza. Porque muitas vezes não nos contentamos com o que temos. Esquecemos, às vezes queremos as coisas, porque não acreditamos que nas palavras de Deus, nunca deixarei você, jamais abandonarei você. Então eu preciso fazer coisas, porque no dia que Deus falhar, eu estou pronto. Isso, sabe qual é o nome disso daí? Torre de Babel. A Torre de Babel foi construída por quê? Já finalizando aqui. Porque eles falaram, Deus pode mandar outra chuva. E só se salvar quem tiver uma arca construída por ele. Então faremos uma torre bem alta. Nessa torre, vem a chuva, a gente sobe. Né? Chuva passa, a gente desce. Vai ficar tudo certo aqui, ó. Eles tentaram construir o seu próprio instrumento de salvação. E às vezes nós queremos construir o nosso instrumento de salvação. Nós queremos construir a nossa forma de salvar, de nos salvar, de salvar a nossa família, né? Ele diz aqui, contente com o que você tem, porque Deus nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar, que a sua vida seja isenta de avareza, né? E isso, irmãos, uma vida avarenta, que eu só se preocupo comigo, que eu vivo o que a gente chama do hedonismo, que é eu, as minhas vontades e o meu prazer acima de tudo e de todos, né? A pessoa deve, mas ela diz, mas eu mereço ir para o shopping quando eu recebo. Você merece pagar o que você deve, isso é que você merece, né? A pessoa deve, mas ela não. Mas a gente trabalha o mês inteiro, né? A gente precisa disso. Precisa honrar os compromissos. Precisa fazer o que precisa ser feito. Precisa amar. Precisa ter caráter, ter uma vida digna, de andar de cabeça erguida em todos os lugares. Isso é que precisa. De não precisar fazer volta, de não ter que deixar de atender telefone porque é cobrador, porque é isso, porque é aquilo. Precisa ser exemplo para a família, né? Para a família ver como é que é e o modelo de como é que funciona e como é que tem que ser as coisas. Isso sim precisa, né? Então, se nós não restaurarmos isso, irmão, nós vamos continuar reproduzindo a postura e os procedimentos do sacerdote e do levita na parábola do bom samaritano. Que não seja assim na nossa vida. Que não seja assim no nosso procedimento cristão. Ame, tenha misericórdia
E misericórdia não só do que está sofrendo porque foi um fenômeno da vida. Todos merecem a misericórdia de Deus. Todos. Todos merecem o perdão de Deus. Todos, independente do erro que cometam, independente da falha que tenham, independente de por onde passaram, todos merecem e todos devem viver essa misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? No domingo que vem, nós damos continuidade, mas aí agora já falando sobre a implantação dos serviços ou dos ministérios de misericórdia na igreja.